Olá, turma do oitavo ano. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre métodos contraceptivos. Hoje nós vamos falar sobre métodos hormonais, cirúrgicos e os intrauterinos, certo? Sendo que na aula anterior nós falamos sobre os métodos naturais e os de barreira, tá bom? Pessoal, quando nós tratamos dos métodos hormonais, o que que isso quer dizer? Na verdade, esses métodos contraceptivos, eles são desenvolvidos a partir de formas sintéticas de hormônios, tá? No caso do corpo feminino, que é o estrógeno e a progesterona, tá bom? No caso do sexo masculino, há apenas investigação e uma busca por métodos hormonais que também sirvam para o homem. Mas hoje em dia o que se utiliza mesmo são os métodos hormonais, são os métodos hormonais femininos, tá bom? Eles funcionam basicamente simulando esses hormônios, onde eles vão fazer algumas alterações no funcionamento do ciclo, né, do corpo feminino, assim como também eles vão evitar ou vão atrasar a ovulação, tá? Ou impedir que o espermatozoide chegue até o óvulo e ocorra a fecundação, tá bom? Bom, a gente vai ter uma série de métodos hormonais, como por exemplo, os hormônios injetáveis, tá? Que podem ser, eles são utilizados é, a partir do uso de seringas, né? O nome já diz, né? Injetável. Também vamos ter o que? O anel vaginal, que é um tipo de método, um tipo de contraceptivo que é colocado no colo da mulher, tá bom? E o mais famoso de todos é a pílula anticoncepcional, tá bom? Que é o mais popular e o de mais e o de fácil acesso à grande maioria das mulheres, tá bom? Lembrando, há também o adesivo. O adesivo contraceptivo ele é utilizado na pele, diretamente à pele, pois ela vai absorver os hormônios que estão contidos naquele adesivo. E também vamos ter alguns implantes, tá bom? Que são colocados sob a pele e que são absorvidos, tá bom? Bom, pessoal, aqui são eles, né? A pílula anticoncepcional, as pílulas, né, anticoncepcionais, as injeções, os implantes, os adesivos e o anel vaginal. Sendo que os mais famosos, temos as pílulas anticoncepcionais. Nesse caso, nós temos uma grande variedade no mercado e elas foram o primeiro método contraceptivo hormonal a ser implementado assim no mercado. No Brasil, ela gerou muita polêmica. Por quê? Porque haviam boatos de que essa pílula ela causava um aborto, certo? Que é o quê? A perda do feto, do embrião, durante a gestação. Na verdade, isso é um mito, não é verdade. Tá bom? A pílula anticoncepcional ela não tem essa capacidade de, de causar um aborto, certo? Ela não realiza isso, ela não tem esse efeito no organismo. O que acontece é que essas pílulas, elas são desenvolvidas a partir de hormônios sintéticos, certo? Que seriam que os hormônios do estrógeno ou a progesterona, sendo que as pílulas ou os outros métodos anticoncepcionais, eles vão ter um desses hormônios, ou eles podem ser a mistura desses dois. Bom, as pílulas anticoncepcionais, elas, na verdade, o que elas vão fazer? Elas vão evitar que a ovulação aconteça no organismo feminino. Obviamente, vocês devem saber que se não acontece a ovulação no corpo feminino, não acontece o que? A liberação do óvulo. Então, o espermatozoide não vai conseguir fecundar
este óvulo, né, dando início ao zigoto. Certo. Professor, como é que funciona a pílula anticoncepcional? Bom, antes de tudo, a mulher tem que saber seu ciclo menstrual, o seu período fértil, né? Ela pode acompanhar tudo isso por aquele método da tabelinha e também indo a um consultório ginecologista. O que acontece? Quando a pessoa toma uma pílula anticoncepcional, né? Ela vai estar evitando a ovulação, ou ela vai atrasar, ou outro efeito que vai acontecer é o espessamento do colo uterino. Como assim espessamento? Bom, a parede uterina ela fica mais espessa, da mesma forma que os fluidos que a mulher produz também ficam mais grossos. Isso impede a passagem dos espermatozoides. A pílula também tem esse efeito, tá bom? Sendo que é, a pílula ela pode ser substituída por as injeções? Pode, pessoal. As injeções, os implantes, os adesivos e o anel vaginal, eles também têm esses hormônios. Eles são apenas outras maneiras de se utilizar esses hormônios anticoncepcionais. No caso da pílula, a mulher toma um período que é posterior à menstruação e até que o que ela passe por o que seria o período fértil. Quando ela toma essa pílula, ela não ovula, certo? E quando está perto do período da menstruação, ela não ela cessa o uso da pílula, tá bom? Da pílula anticoncepcional, tá? Lembrando, o excesso de pílula, né, ela pode acarretar alguns efeitos, como eu poderia dizer? Ela pode gerar alguns efeitos negativos no organismo, tá bom? Como é um método hormonal, ela, ela vai o quê? Ela vai fazer com que a mulher tenha alterações no seu organismo, como ganho de peso, dor de cabeça, alterações de humor, tá bom? A gente está falando de hormônios. E os hormônios exercem diversas funções no organismo, tá bom? As injeções e os implantes, eles têm uma maior taxa de uso, tá? Principalmente as injeções e os implantes, tá? Uh, Sendo que eles duram, em média, se não me engano, de 6 a 1 ano, depende do tipo de injeção e implante que você utiliza. Também temos os adesivos, que hoje já substituem as injeções, só que obviamente a aplicação dos adesivos eles não vão conter tantos hormônios, né? Então os adesivos você vai ter que utilizar às vezes uma maior quantidade, tá bom? Já os implantes e o anel vaginal, eles têm uma certa vantagem em cima das pílulas, das injeções e adesivos, né? Por quê? O que acontece? O anel vaginal, a mulher, ele coloca no colo uterino, certo? Quando isso acontece, ele libera hormônios, tá bom? Então, no caso do anel vaginal, ele é utilizado durante 3 semanas, né? Que seriam as semanas anteriores e posteriores ao ciclo menstrual e durante a semana de ovulação. Ele é retirado na semana de menstruação, onde ele tem que ser devidamente guardado, tá bom? E a validade do anel vaginal vai depender de como a mulher limpa e armazena esse tipo de instrumento, tá bom? Se eu não me engano, ele tem efeito de até 1 ano, tá bom? 1 a 2 anos. Já os implantes você, obviamente, são esses implantes, e geralmente o pessoal implanta ele no braço e ele vai liberando aos poucos os hormônios, tá bom? Professor, eles têm uma grande vantagem, como por exemplo, eles reduzem o risco de câncer, eles diminuem o fluxo menstrual, ao mesmo tempo que eles podem diminuir as cólicas menstruais, mas eles também podem ter efeitos colaterais, como por exemplo, o ganho de peso. Às vezes a mulher pode apresentar dor de cabeça, alterações de humor, náuseas. Então, o que acontece é que eles vão ter os seus benefícios e os seus malefícios. Sendo que os benefícios são o quê? Os benefícios são que eles
os benefícios são que eles vão reduzir o câncer, né? O fluxo menstrual, ao mesmo tempo que tem sempre os malefícios. No caso, esses métodos anticoncepcionais hormonais, eles têm que ser utilizados com o quê? Com a consultoria de uma ginecologista, certo? Bom, dando procedimento, a gente vai falar agora dos métodos contraceptivos cirúrgicos. O que são esses métodos contraceptivos cirúrgicos? Pessoal, o nome já diz. Os contraceptivos cirúrgicos vão ser aqueles onde a gente vai ter que utilizar um procedimento cirúrgico no corpo humano, ou seja, vai ser utilizada uma cirurgia, uma alteração daquela parte do corpo humano para que não ocorra o processo de fecundação. Ao contrário dos métodos hormonais, né? Esse aqui é um método que vai alterar em parte, né, o organismo, assim, não vai ser uma alteração tão grande. Dos métodos contraceptivos cirúrgicos, nós vamos ter dois tipos, que é a laqueadura, que é realizada na mulher, né? Geralmente essa laqueadura ela é produzida ou ela é realizada no corpo feminino, geralmente mais por mulheres que já tiveram filhos e que não pretendem ter mais filhos, tá bom? Geralmente ele é realizado já durante um pouco depois do parto cesariana, sendo que esse é um método muito mais incisivo, né, do que a vasectomia, tá bom? Já a vasectomia, ela é um método contraceptivo cirúrgico realizado nos homens, tá bom? Vamos ver a diferença entre os dois. Lembrando, esse método aqui geralmente é utilizado por casais que não querem mais ter filhos, tá? A laqueadura, o que acontece? A laqueadura, como vocês podem observar nessa imagem, ela é um pequeno corte realizado, certo? Realiza-se um corte, depois o fechamento das trompas, tá bom? Onde vocês estão vendo o fechamento aqui, né? Tem o corte e depois o fechamento das trompas. Depois as trompas são religadas. O que acontece com esse fechamento, pessoal, é que durante a maturação, né? Durante o período fértil, a mulher ela libera óvulos, não é? E esses óvulos eles passam pelas trompas. Nesse canal de trompas, né? É que os espermatozoides vão se encaminhar para que ocorra a ovulação. Então, no caso, os métodos contraceptivos cirúrgicos, eles vão o quê? Eles vão interromper a chegada entre o espermatozoide e o óvulo, entende? A laqueadura ela é mais incisiva porque é um corte grande, um corte, né? Então ela tem um processo também, um processo mais lento de regeneração, tá bom? É um método eficaz? É um método que evita uma fecundação, mas ele também não vai evitar, por exemplo, ele não vai evitar que você adquira uma doença sexualmente transmissível. Tá bom? Ele apenas evita uma gravidez e geralmente é utilizado por uma mulher que não quer mais engravidar. Já a vasectomia, o que acontece na vasectomia? Ela é um procedimento que também vai ter um corte, certo? Ao mesmo tempo que tem esse corte, tem um fechamento dos ductos deferentes, que são, relembrando, os testículos, onde vão ter o que? A produção dos espermatozoides. Esses espermatozoides, eles passam pelos ductos deferentes, né? Até chegar na uretra e durante o processo do ato sexual, eles são liberados pelo processo que a gente chama de ejaculação. Na vasectomia, o que acontece? Acontece que ocorre o que? Uma incisão, um corte nesses ductos deferentes, ou seja, os espermatozoides não vão ser mais liberados nos ductos,
né? E eles não poderão seguir caminho, tá bom? Vale ressaltar que esse procedimento ele é menos incisivo e ele é bem mais simples, tá bom? Sendo que, por exemplo, o homem pode realizar o processo de vasectomia e ele já pode sair da sala de cirurgia e trabalhar desde que ele não faça grande esforço. Também o processo de recuperação na vasectomia ele é muito mais rápido do que na laqueadura das trompas, certo? Ele é bem menos incisivo. Ainda há muito preconceito sobre esse método de vasectomia, mas o que acontece, pessoal? Não quer dizer que o homem vai parar de ejacular, certo? A única coisa que vai acontecer é que os espermatozoides não são mais liberados no sêmen, tá bom? Certo? Por fim, nós vamos ter o método contraceptivo intrauterino. O que é esse intrauterino? Pessoal, nesse caso aqui, o que nós estamos visualizando é o DIU, tá bom? O DIU, o que é? É um tipo de equipamento que ele é inserido na vagina da mulher e ele vai evitar o quê? Ele vai evitar a passagem dos espermatozoides e que eles cheguem até o óvulo, tá bom? Lembrando, esse método contraceptivo intrauterino, ele não é cirúrgico, tá bom? Ele é utilizado a partir desse dispositivo. Lembrando, o DIU, ele pode apenas evitar que os espermatozoides cheguem ao óvulo, como eles também podem liberar. Hoje em dia, nós temos DIUs que têm hormônios, ou seja, eles também podem liberar hormônios. Esses DIUs têm um valor bem acima no mercado, tá bom? E temos os DIUs mais simples que vão o quê? Vão fechar, né, a passagem dos espermatozoides até as trompas. Bom, pessoal, vale ressaltar que também temos um método anticoncepcional hormonal, certo? Que não é indicado para o quê? Para relações longas. No caso, o que eu estou falando? Estou falando da pílula do dia seguinte, tá bom? O que é essa pílula do dia seguinte, professor? Ela é um tipo de método anticoncepcional, tá bom? Só que esse tipo de método anticoncepcional, ele não é mensal, entende? Ele é apenas para o quê? Caso você tenha algum problema com a camisinha, caso você tenha uma relação desprevenida, essa pílula ela vai agir de que maneira? Ela vai atrasar o período fértil, tá bom? Ela é conhecida como dia seguinte porque geralmente as pessoas tomam um dia depois do ato sexual. Mas você pode tomar no dia, entende? Nesse caso, em relações sexuais desprotegidas. Esse também é um método que a eficácia vai depender do dia em que você vai tomar esse anticoncepcional, tá bom? Lembrando, a pílula ela não vai te proteger de infecções sexualmente transmissíveis. Então ela não é indicada como uma forma de proteção, certo? Contra essas infecções. Ela apenas vai o quê? Ela vai apenas adiar o período fértil. Lembrando, ela é pouco eficaz no período fértil, entendeu? Então é importante que a mulher conheça o seu ciclo, né, de menstruação e o seu período fértil, né? Porque esse não vai evitar uma gravidez. Ele vai apenas evitar uma fecundação, tá bom?